O cheiro de formol impregnava o ar da sala fria, misturando-se ao odor agridoce da morte. Samuel ajustou as luvas de látex, sentindo o material apertar seus dedos enquanto analisava o corpo à sua frente. O saco preto estava marcado com um código estranho, uma sequência numérica que não constava nos registros. O cadáver havia chegado poucas horas antes, entregue por um funcionário do necrotério que jurava ter seguido o protocolo. Mas algo estava errado. Não havia nome, nem prontuário. Apenas um corpo sem identidade, estendido sobre a mesa de aço, aguardando a lâmina precisa do bisturi. Samuel afastou a inquietação e começou o procedimento. A pele cedeu sob o corte inicial, expondo camadas de tecido acinzentado. O legista seguiu os passos habituais, afastando músculos e cerrando o externo, revelando o interior do cadáver. Mas assim que abriu a cavidade torácica, sentiu algo incomum. Um calor fraco. Não deveria haver calor. A luz fria da sala fez a coisa brilhar. Encravado entre os órgãos, aninhado como um tumor esquecido, havia um objeto. Pequeno, irregular, de textura semelhante ao couro envelhecido. E pulsava. Samuel recuou instintivamente, seu coração disparando. Mas a lógica profissional o forçou a continuar. Com mãos trêmulas, usou uma pinça para puxar aquilo do corpo. O objeto estremeceu. E então, Samuel ouviu. Um sussurro rastejante, como se milhares de vozes ecoassem de dentro do cadáver. Ele não conseguia discernir palavras, apenas um murmúrio hipnótico, arranhando os confins da sua mente. O cadáver, até então imóvel, pareceu se contrair ligeiramente. Não era possível. O que quer que fosse aquela coisa, não estava apenas dentro do corpo. Estava viva. Samuel sentiu um arrepio subir pela espinha. O objeto pulsava contra a pinça de metal, sua superfície irregular contraindo-se como um órgão vivo. Ele tentou se convencer de que era apenas um espasmo muscular tardio, uma reação química no cadáver. Qualquer explicação racional serviria. Mas o murmúrio persistia, rastejando pelo ar como um sussurro sem boca. Ele forçou-se a respirar fundo, afastando a névoa de inquietação que começava a se instalar em sua mente. Precisava analisar a coisa, descobrir o que era. Depositou-a cuidadosamente em uma bandeja metálica, observando-a sob a luz fria. A pulsação era ritmada, quase como um batimento cardíaco. Mas não havia vasos, nem estrutura visível. Apenas aquela superfície áspera, marcada por fissuras minúsculas que pareciam se abrir e fechar imperceptivelmente. O corpo na mesa estava errado de tantas formas. O interior era diferente. As veias tinham uma coloração escura, como se impregnadas de algo denso. O coração estava ali, sim, mas não apresentava a aparência esperada de um órgão que cessou suas funções vitais. Parecia preservado, como se não tivesse apodrecido da forma usual. Samuel engoliu em seco. Precisava de mais dados. Girou em direção ao microscópio na bancada, pegando uma lâmina de vidro para coletar uma amostra. Mas no instante em que tocou o objeto novamente, algo mudou. A luz da sala piscou. O ar ficou denso, carregado de uma eletricidade invisível. E então, algo sussurrou bem perto dele. Dessa vez, era uma palavra. Baixa, distorcida, dita com um peso que pareceu ecoar dentro da sua própria mente. Acorde. Samuel congelou. Suas mãos tremiam. Virou-se instintivamente, mas a sala estava vazia. Apenas ele, o corpo e aquela coisa pulsante. Mas algo estava diferente. O cadáver. Os olhos estavam abertos. Samuel cambaleou para trás, o ar fugindo de seus pulmões. O cadáver que momentos antes era um amontoado inerte de carne agora o encarava. Os olhos estavam vítreos, mas havia algo ali, uma presença, uma consciência rastejando por trás das pupilas opacas. Ele tentou racionalizar. Reflexo post-mortem. Um espasmo involuntário. Mas os olhos, eles não estavam apenas abertos. Eles o seguiam. O silêncio da sala pesava como um túmulo. Apenas o som abafado de sua própria respiração preenchia o espaço, e então, um estalo. Baixo, úmido. O pescoço do cadáver girou milimetricamente para o lado. Samuel engoliu em seco, sentindo o coração bater contra as costelas. Isso não estava acontecendo. Ele precisava sair dali. Precisava chamar alguém. Mas seus pés pareciam presos ao chão frio. Foi então que notou outra coisa. O objeto na bandeja já não pulsava mais. Ele se abriu. Pequenas fissuras antes invisíveis haviam se alargado, revelando algo no interior. Um núcleo escuro, pulsante,
algo que parecia se mexer sob a superfície rugosa. E então veio o cheiro. Não era o odor comum da morte. Era algo mais profundo, mais antigo. Uma podridão úmida e azeda, como carne afundada no lodo por tempo demais. O cadáver começou a se mexer de verdade agora. Os dedos crispavam contra o aço da mesa, os lábios secos se entreabrindo em um esgar de algo que poderia ser dor ou prazer. E então, o sussurro voltou. Dessa vez, mais alto. Acorde. As luzes piscaram violentamente, mergulhando a sala em flashes de claridade e trevas. A bandeja tremia, o objeto vibrava como se estivesse prestes a explodir. E o corpo estava tentando se levantar. Samuel agiu por instinto. Seu corpo finalmente rompeu o transe do terror e ele recuou, derrubando um dos instrumentos cirúrgicos da bancada. O metal ressoou no chão frio, um som estridente que cortou o silêncio fúnebre da sala. Mas aquilo, a coisa na mesa, não se importou. O cadáver se ergueu. Não de forma natural. Não como alguém que desperta de um sono profundo. Não. Ele trincou, ossos estalando em ângulos errados, pele rasgando em alguns pontos ao forçar um movimento impossível para um corpo morto. A boca abriu em um suspiro profundo, seco, como se estivesse sugando o ar que já não precisava. Samuel viu os pulmões, sim, eles se inflaram. Mas como? Como se houvesse algo dentro deles, algo que ainda respirava por ele. O cadáver virou a cabeça com um solavanco brusco, os olhos mortos agora cravados em Samuel. A pele ao redor das pálpebras parecia se soltar levemente, como se estivesse desfazendo-se ao simples ato de olhar. Então veio o som. Um estalo horrível, algo entre um rangido de juntas endurecidas e o rasgar de carne podre. O cadáver se impulsionou para a frente, os braços movendo-se em espasmos erráticos, como um boneco de carne sendo puxado por fios invisíveis. E avançou. Samuel tropeçou para trás, o suor frio escorrendo por sua nuca. Ele tentou fugir, mas sua perna atingiu uma das cadeiras giratórias e ele caiu de costas. O impacto fez o ar sair de seus pulmões em um arquejo sufocado. A coisa se arrastava para ele, os pés descalços raspando o chão com um som que Samuel jamais esqueceria. As unhas rachadas arrastavam-se pela superfície metálica da mesa de autópsia, deixando trilhas de pele e sangue seco por onde passavam. Acorde. O sussurro não vinha da sala. Vinha de dentro do cadáver. Samuel rastejou de costas, os olhos arregalados. O ser se inclinou sobre ele, as costelas expostas se expandindo, como se tentasse absorver algo do próprio ar. Então, em um movimento brusco, não um grito humano, não um som que deveria existir na terra dos vivos. Era um berro saturado de ecos, múltiplas vozes gritando ao mesmo tempo, cada uma com uma intensidade e frequência diferente, um coral de horror que fez os tímpanos de Samuel vibrarem de dor. O objeto na bandeja começou a se dissolver, um líquido viscoso escorrendo dele, fervendo como se estivesse vivo. E então o cadáver se jogou sobre Samuel. As mãos gélidas agarraram sua camisa, cravando-se no tecido e na pele abaixo dele. Os olhos mortos estavam a centímetros de seu rosto agora, abertos demais, querendo devorá-lo, querendo vê-lo. E Samuel viu. Por um instante, algo se abriu dentro daqueles olhos. Algo que não era humano. Algo que estava acordando. Samuel sentiu o puxão se intensificar. Seu corpo deslizou pelo chão de aço frio, arrastado para dentro do cadáver como se a própria morte estivesse tentando engoli-lo. Ele lutou, fincou os pés, agarrou-se ao chão. Mas não havia atrito suficiente. Os dedos invisíveis apertaram seu tornozelo, subindo por sua perna, envolvendo seu abdômen. Algo gelado e pegajoso rastejava por sua pele, infiltrando-se sob suas roupas, tentando puxá-lo para o abismo dentro daquele corpo profano. Ele não podia permitir isso. Com o desespero aumentando, Samuel procurou algo, qualquer coisa ao seu alcance. Sua mão tateou a bancada acima de sua cabeça, tocando bisturis, frascos de formol, e então sentiu um vidro pesado e cilíndrico. Etanol puro. O líquido inflamável usado para a preservação de tecidos. Num reflexo de sobrevivência, Samuel agarrou o frasco, arrancou a tampa com os dentes e jogou todo o conteúdo dentro da cavidade torácica da criatura. O efeito foi imediato. O vórtice negro dentro do cadáver estalou e rugiu, como se algo lá dentro odiasse aquilo. O puxão parou por um segundo. E Samuel aproveitou a brecha. Com a outra mão, tateou a bancada novamente e encontrou o isqueiro de emergência, usado ocasionalmente para esterilizar instrumentos. Ele não hesitou. Acendeu. E jogou dentro da criatura.
O fogo explodiu com um uivo gutural e sobrenatural, como se 1000 vozes estivessem queimando ao mesmo tempo. O corpo da criatura arqueou violentamente, os braços e pernas se debatendo enquanto chamas enegrecidas consumiam sua carne de dentro para fora. Samuel rolou para o lado, escapando por centímetros, sentindo o calor lamber sua pele. O cadáver tremeu, contorceu-se, gritou. O vórtice negro implodiu, sugando-se para dentro como se estivesse sendo esmagado por sua própria existência. A criatura ergueu-se uma última vez, como se tentasse se agarrar à realidade, mas então caiu, finalmente reduzida a cinzas e carne queimada. E o silêncio veio. Um silêncio pesado, definitivo. Samuel ficou de joelhos, ofegante, o cheiro de carne carbonizada impregnado em suas roupas. Ele olhou para a mesa de autópsia, onde antes havia um cadáver profano. Agora, havia apenas cinzas. O objeto pulsante desaparecera. A maldição, queimada com ele. Samuel venceu. Mas o preço foi alto. Meses depois, Samuel nunca mais tocou em um cadáver. Abandonou a carreira de legista. O trauma do que viu, do que enfrentou, foi insuperável. A cada noite, ele ainda sonhava com aquilo. Os olhos mortos, os sussurros, o vórtice dentro daquele corpo. E às vezes, apenas às vezes, ele ainda ouvia a voz, baixa, distante, sussurrando em sua mente. Acorde. O cheiro de formaldeído impregnava o ar, denso e enjoativo. No necrotério, o silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo zumbido baixo dos refrigeradores e pelo ocasional gotejar da umidade condensada nas lâmpadas fluorescentes. A noite estava fria, e a luz pálida refletia-se no chão de azulejos gastos, criando sombras alongadas e distorcidas. Era minha terceira semana trabalhando ali. Já havia visto coisas que fariam qualquer pessoa normal perder o sono, mas nada que não pudesse ser explicado pela ciência ou pelo simples acaso. Até hoje. O corpo chegou por volta das 11 da noite, trazido por paramédicos apáticos, acostumados com a rotina da morte. Homem, 38 anos, vítima de um acidente violento. Os ossos da perna estavam fragmentados, e a pele do rosto parecia ter sido arrastada pelo asfalto. Nada em comum. Fiz o registro, preparei a maca e, com o máximo de respeito que o cansaço permitia, ajeitei o cadáver na posição correta. Então, fui atender outra tarefa. Ao retornar, ele não estava mais lá. A maca estava vazia. Meu coração pulou no peito. Olhei em volta, tentando encontrar alguma explicação racional. Talvez eu tivesse cometido um erro. Talvez eu tivesse colocado o corpo em um dos compartimentos refrigerados e esquecido. Mas não. O zíper do saco mortuário continuava aberto, a prova de que eu o havia deixado ali. Engoli em seco. Foi então que o vi. O corpo estava a poucos metros de distância, caído de bruços no chão frio. Mas, como? Ninguém entrou. Ninguém saiu. Com passos hesitantes, me aproximei. O mais perturbador não era a posição em que ele estava agora. Era a forma como seus dedos pareciam ter se arrastado, deixando um rastro úmido e irregular no piso, como se tivesse tentado se mover. Como se tivesse tentado se aproximar de mim. Me abaixei lentamente, os músculos tensos, a mente tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez os paramédicos tivessem deixado o corpo mal posicionado na maca e ele tivesse deslizado. Mas não. A maneira como estava caído não fazia sentido. Não era um simples tombamento. Ele parecia ter se movido de propósito. Os dedos do cadáver estavam crispados, as unhas arranhando o azulejo como se, antes de perder a vida, ele tivesse tentado se agarrar a algo. Ou a alguém. Engoli a saliva, sentindo a garganta seca. Eu precisava resolver aquilo. Se alguém entrasse e visse um corpo jogado no chão, quem responderia seria eu. Respirei fundo, segurei os braços do defunto, rígidos e frios como pedra, e o virei. O rosto estava errado. Não era apenas a carne rasgada pelo acidente. O ângulo da cabeça parecia forçado, como se alguém tivesse tentado girá-la além do limite humano. Os olhos, que eu tinha certeza de ter fechado antes, estavam entreabertos, vidrados, mirando algo atrás de mim. Um arrepio subiu pela minha coluna. O necrotério sempre foi um lugar solitário, mas naquele momento, a sensação de estar sendo observado era insuportável. Com esforço, levantei o corpo de volta à maca. Seus membros estavam mais pesados do que antes,
como se resistissem ao movimento. Fechei o zíper do saco mortuário, sentindo um estranho alívio ao ocultar aquele rosto deformado da minha vista. Arrastei a maca de volta para seu lugar e fiquei parado por um tempo, esperando, observando. Nada. Talvez tivesse sido minha imaginação. O cansaço jogando truques na minha cabeça. Voltei ao meu posto, tentando ignorar a sensação incômoda na boca do estômago. O monitor do computador brilhava fracamente, refletindo minha expressão tensa na tela. Mas então, um som ecoou pelo necrotério. Suave, mas inconfundível. O arranhado de unhas no metal. Atrás de mim, o zíper do saco mortuário começava a se abrir. O som do zíper deslizando me paralisou. Era impossível. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Meus ouvidos zuniam, mas a realidade estava ali, crua e insana. Virei-me devagar, o estômago revirando de puro terror. O saco mortuário estava meio aberto, revelando um fragmento da pele esbranquiçada do cadáver. Mas o pior era o movimento. O corpo dentro dele se mexia. Não era um espasmo post-mortem. Não era uma contração muscular aleatória. Era um gesto consciente. O zíper continuou descendo, centímetro por centímetro, até que um braço saiu de dentro do saco, o cotovelo rangendo, a mão retorcida como uma garra, arranhando o metal da maca. O horror tomou conta de mim. Minhas pernas gritaram para correr, mas o pavor me manteve enraizado no chão. Então, antes que eu pudesse reagir, veio o som que quebrou qualquer sanidade que me restava. Respiração. Um suspiro fraco, entrecortado, como se os pulmões podres tentassem se encher de ar outra vez. Não pensei. Não hesitei. Agi por puro instinto. Agarrando a maca com força, empurrei-a com toda a minha energia, fazendo-a deslizar pelo chão e se chocar violentamente contra a parede. O impacto foi brutal. O corpo dentro dela sacudiu, um estalo seco ecoando pelo ambiente. Mas então, veio o pior. Lentamente, mais lento do que qualquer coisa natural, a cabeça do cadáver se virou para mim. Os olhos, antes opacos e vazios, agora estavam fixos em mim. Não havia vida ali, mas havia intenção. E então ele se ergueu. Não como alguém que acorda de um sono profundo, mas como algo que nunca deveria ter se movido outra vez. Os ossos da coluna estalaram enquanto ele se sentava, o pescoço pendendo num ângulo impossível, o rosto horrivelmente rasgado do acidente torcendo-se em algo quase sorridente. Eu tropecei para trás, meu corpo inteiro tomado pelo puro desespero. Corri até a porta, minhas mãos tremendo enquanto tentava destravar a saída. Mas o trinco estava emperrado. Atrás de mim, o som de pés descalços no chão gelado se aproximava. Eu não estava mais sozinho no necrotério. Meus dedos deslizaram pelo trinco da porta, suados e trêmulos. Eu puxei, empurrei, bati com força contra ela, mas nada. Estava presa. Atrás de mim, os passos ficaram mais rápidos. Não o som normal de alguém andando, era um arrastar irregular, como se os ossos estivessem deslocados, os pés raspando no chão com um som áspero e molhado. Eu não podia olhar para trás, mas olhei, e desejei nunca ter feito isso. O cadáver estava a poucos metros de mim, o pescoço caído para um lado, a mandíbula frouxa, mas os olhos, aqueles olhos me devoravam. Não havia pupilas, só um reflexo opaco da luz fria do necrotério. E então ele disparou. Não caminhou. Não tropeçou. Ele investiu contra mim como um predador, os braços retorcidos se esticando para me agarrar. Eu gritei e me joguei para o lado no último segundo. O corpo se chocou contra a porta com um baque horrível, ossos estalando e um som úmido de carne rasgando. Mas ele não parou. Antes que pudesse se virar para mim novamente, agarrei o carrinho de instrumentos ao meu lado e o empurrei com toda a minha força. Ele tombou sobre o cadáver, derrubando bisturis, pinças e frascos de formol que se espatifaram no chão. O cheiro químico inundou o ar. Corri. Desviei da maca, pulei sobre os cacos de vidro e me joguei contra o painel dos refrigeradores de corpos. Se eu não podia sair, então ele também não sairia. Minhas mãos tremiam enquanto puxava uma das gavetas de aço vazias. Grande o suficiente para um corpo. Grande o suficiente para prendê-lo. Atrás de mim, o som de metal arranhado me fez virar. O morto estava de pé novamente. O impacto contra a porta tinha deslocado seu ombro, deixando o braço pendendo num ângulo grotesco. Mas ele não parecia sentir dor. Ele só queria me pegar. Ele correu de novo. Dessa vez, eu não hesitei. Segurei a gaveta aberta como uma armadilha. No momento em que ele veio na minha direção,
Usei toda a força do meu corpo para empurrá-lo para dentro. O impacto foi brutal. O corpo colidiu contra o fundo da gaveta, e antes que pudesse reagir, empurrei a porta de aço e tranquei. Silêncio. Meus pulmões queimavam, meu coração martelava. Fiquei ali, parado, tentando acreditar que tinha funcionado. Mas então, o baque veio de dentro da gaveta. Mais forte. E então, o pior. A voz. Fraca, rouca, inumana. Me deixe sair. A voz reverberou pelo necrotério como um sussurro arrancado do inferno. Não era apenas um som. Era um peso, algo que se infiltrava nos meus ouvidos e se enroscava dentro da minha mente, como se aquela coisa estivesse falando diretamente na minha cabeça. Meus dedos ainda seguravam a trava da gaveta, mas tremiam tanto que eu mal conseguia sentir minha própria força. Os impactos se intensificaram, a porta de aço vibrando com cada pancada. Aquilo não podia ser possível. Não podia ser real. Um cadáver não fala. Um cadáver não se move. E, ainda assim, ele estava ali. Me deixe sair. O trinco estalou. O metal, antes sólido, começou a se dobrar para fora. Meu sangue gelou ao ver os contornos dos dedos começando a emergir pela fresta, unhas descascadas raspando contra a superfície. Eu precisava fazer alguma coisa. Agora. Meus olhos varreram a sala, desesperados por uma solução. Vi os frascos de formol espalhados pelo chão, um tubo de metal usado para drenagem, e então, ali, na bandeja de instrumentos virada, algo reluziu. O bisturi. Corri e o agarrei, o fio afiado refletindo a luz fria. Mas o que eu faria? Cortaria um cadáver que já deveria estar morto. A gaveta se abriu uma fresta. Um olho apareceu. Vidrado. Opaco. Mas vendo. Me vendo. O pânico tomou conta de mim. Sem pensar, saltei sobre a gaveta e empurrei com toda a força do meu corpo. O cadáver reagiu, seus dedos gelados tentando me agarrar, os lábios rachados se movendo num murmúrio sem som. Eu gritei. Gritei como nunca antes. E então, impulsionado pelo puro desespero, levantei o bisturi e o enfiei direto no olho daquela coisa. O corpo estremeceu. Um som horrível, molhado e estalado, ecoou quando o bisturi perfurou a cavidade ocular. O cadáver se contorceu, os braços tremendo violentamente. Mas eu não parei. Empurrei a gaveta com tudo, forçando a porta contra ele até ouvir o estalo dos ossos quebrando. Então, com um movimento rápido, puxei a trava e a tranquei de vez. O silêncio voltou. Meu peito subia e descia freneticamente. O cheiro de sangue, formol e suor se misturava ao ar. Esperei. Segundos. Minutos. O tempo perdeu o significado. A gaveta ficou imóvel. Nenhum som. Nenhum sussurro. Nenhuma batida. Aquilo havia acabado. Ou ele só estava esperando. Eu não quis descobrir. Me virei. Corri até a porta e, dessa vez, o trinco girou sem resistência. O corredor além do necrotério nunca pareceu tão seguro. Eu não olhei para trás. Não queria ver se algo ainda se movia lá dentro. A única coisa que eu sabia era que aquele corpo nunca deveria ter sido trazido para cá. E que, seja lá o que fosse, ele não estava morto. Ainda não. Eu corri. O corredor parecia interminável, as luzes fluorescentes piscando acima da minha cabeça. Meu corpo gritava em exaustão, mas o medo me impulsionava para frente. Cada passo ecoava pelo hospital silencioso, cada sombra parecia se esticar, tentando me alcançar. Eu precisava sair dali. Mas então, algo me fez parar. O elevador no final do corredor estava aberto. A porta metálica refletia minha imagem distorcida, mas não apenas a minha. Havia outra silhueta ali. Atrás de mim. Meu coração congelou. Lentamente, me virei. O corredor estava vazio. Nada. Ninguém. Mas o silêncio não era normal. Era espesso, sufocante. E então, um som sutil, quase imperceptível. O barulho de um zíper sendo aberto. O som veio de dentro da minha cabeça, de dentro das paredes, de todos os lados. Minha pele se arrepiou. Minhas mãos tremiam. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu nunca tranquei a gaveta. Meu sangue gelou. O silêncio foi quebrado por um estrondo. Um grito gutural, rasgado, ecoou do necrotério. Algo caiu no chão. Algo pesado. Algo que nunca deveria ter saído de lá. Os passos recomeçaram. Arrastados. Irregulares. Mais rápidos. Ele estava vindo. Meus instintos gritaram para correr, mas eu sabia. Não importava para onde eu fosse. Ele me encontraria.
A realidade se despedaçava ao meu redor. Minhas lembranças embaralhavam-se. O necrotério. O corpo. O bisturi. O bisturi. Eu olhei para minha mão. O bisturi ainda estava lá. Mas não estava sujo de sangue. Estava limpo. E então, eu compreendi. O corpo nunca foi o morto. Eu fui. Meu peito apertou. Minha visão escureceu. Meu reflexo na porta do elevador se alterou. O rosto que me encarava não era meu. Era dele. Os olhos vazios. O pescoço torto. O sorriso rasgado. E então, com o último suspiro, tudo se apagou. A porta do elevador se fechou sozinha. O necrotério ficou em silêncio novamente. Até a próxima vítima chegar. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!